Pensa só, por mais de 2.500 anos, a humanidade vem se fazendo as mesmas grandes perguntas, sabe? Como é que se vive bem? O que é felicidade, afinal? Qual é o nosso lugar no universo? Bom, o que a gente vai ver aqui é a história de como a filosofia antiga deu o pontapé inicial nessa busca por respostas. Uma busca que, se a gente for parar para pensar, nunca terminou de verdade. E o ponto de partida é todo esse aqui. A pergunta fundamental: o que é uma vida boa e como é que se chega nela? E olha, isso não é só uma questão acadêmica, um papo de livro, não. É a busca por um tipo de manual de instruções para a existência humana. É esse o fio da meada que vai conectar todos os pensadores que a gente vai encontrar pela frente. A nossa jornada começa com o que foi talvez uma das maiores reviravoltas na história do pensamento. O momento em que a humanidade meio que decidiu parar de explicar o mundo só com base em histórias de deuses e monstros e começou a usar uma ferramenta totalmente nova: a razão. Mas por que essa mudança aconteceu justo ali? O mais fascinante é que ela foi impulsionada pelo próprio jeito que a sociedade estava evoluindo. Conforme as cidades, as famosas polis, cresciam e o comércio colocava um povo em contato com o outro, aquelas explicações antigas dos mitos simplesmente já não eram suficientes. Era preciso um sistema que fizesse sentido para todo mundo, baseado naquilo que se podia observar e na lógica, e não só nas crenças de um lugar. E a primeira grande caça ao tesouro da filosofia foi pela tal da arquê. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, foram tipo os primeiros detetives do cosmos. Eles queriam encontrar a substância, o princípio único que deu origem a absolutamente tudo. Para Tales de Mileto, era a água. Para outro, Anaxímenes, era o ar. Mas no fim das contas, a resposta em si era menos importante do que a pergunta. Pela primeira vez na história, a natureza estava sendo explicada pela própria natureza. Agora a gente vai para o centro do palco, a Atenas clássica. E aqui a filosofia dá uma virada espetacular. Aquele telescópio que antes estava apontado para as estrelas, para a origem de tudo, agora se vira para dentro. O foco passa a ser a mente, a alma humana. E o que rola em Atenas é quase como uma corrida de revezamento de gênios. Imagina só, Sócrates, o grande provocador que virou a cidade de cabeça para baixo com as perguntas dele, passa o bastão para o seu aluno Platão. Aí Platão constrói todo um universo de ideias perfeitas. E, por sua vez, ele passa o bastão para o seu aluno mais brilhante e talvez o mais rebelde, Aristóteles, que pega tudo aquilo e organiza, sistematiza praticamente todo o conhecimento que existia na época. O método de Sócrates era pura disrupção. Ele agia como se fosse um parteiro de ideias, a tal da maêutica. Ele dizia que não ensinava nada a ninguém, ele só ajudava as pessoas a darem à luz ao conhecimento que elas já tinham lá dentro, demolindo as certezas falsas com uma pergunta atrás da outra. Para ele, a raiz de todo o mal era a ignorância. O caminho para a virtude era se conhecer. Esse debate aqui, entre Platão e Aristóteles, mestre e discípulo, simplesmente definiu o rumo de todo o pensamento ocidental. Platão apontava para cima, para o mundo ideal, perfeito, que a gente só consegue acessar com a razão. Já Aristóteles tinha os pés bem fincados no chão. Ele dizia: não, a realidade é esta aqui, o mundo que a gente pode tocar, ver, classificar. Essa tensão entre o idealismo e o realismo, uma conversa que, na verdade, dura até hoje. Bom, depois de Atenas, o mundo grego se expandiu de uma forma absurda com Alexandre, o Grande. Só que junto com esses impérios gigantescos, veio também uma sensação de impotência. Aquele cidadão que era importante na sua polis, de repente virou só mais um, perdido na multidão. A filosofia, então, precisou se adaptar de novo. Ela se tornou menos sobre grandes teorias e mais sobre sobrevivência emocional. E com isso, a pergunta central mudou para algo muito mais íntimo, muito mais urgente. Se o mundo lá fora é um caos, se é imprevisível, como é possível construir uma fortaleza de paz e felicidade aqui dentro? A filosofia se transformou de verdade numa terapia para a alma. E aí surgiram duas grandes escolas, oferecendo caminhos diferentes. Para os estoicos, a paz vinha de dentro. Era preciso focar na virtude e aceitar com calma o que não dá para controlar. Já para os epicuristas, a paz vinha de fora, mas de um jeito bem seletivo. Buscar prazeres simples, moderados e, o mais importante, fugir da dor e do medo. Eram, no fundo, duas estratégias diferentes para o mesmíssimo objetivo: a tranquilidade. O estoicismo, em particular, era quase um programa de treinamento mental. Uma filosofia para ser vivida a cada segundo. Imagina só, praticar a visualização dos piores cenários para já estar preparado. Ou, no fim do dia, escrever um diário analisando as próprias reações. Era sobre ser um atleta da mente, buscando a serenidade, a tal da apateia, mesmo no meio da maior tempestade.
Com a queda dos grandes impérios da antiguidade, a gente poderia pensar que todas essas ideias teriam se perdido, né? Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Elas se provaram tão fortes, tão universais, que atravessaram séculos, culturas e até religiões. E essa jornada é simplesmente impressionante. De Atenas, as ideias foram para Roma, onde ganharam uma cara mais prática. Depois, durante a Idade Média na Europa, foram os estudiosos do mundo islâmico que se tornaram os guardiões desse conhecimento todo, traduzindo e comentando os textos gregos. Sem eles, muita coisa teria sido perdida para sempre. Aí a filosofia foi redescoberta no Renascimento e, bom, continua nos influenciando até hoje. E essa influência não é só uma coisa histórica, abstrata. As perguntas que os antigos se faziam continuam sendo as nossas perguntas. E as ferramentas que eles criaram ainda podem ser muito úteis. E aqui está talvez a conexão mais poderosa de todas. Aquelas terapias da alma do estoicismo, como a ideia de que não são os eventos que nos perturbam, mas sim os nossos julgamentos sobre eles, essa é a espinha dorsal de uma das abordagens terapêuticas mais eficazes que existem hoje, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. O que o imperador Marco Aurélio praticava na sua tenda de campanha, hoje é usado em consultórios do mundo inteiro. O que nos traz de volta ao começo de tudo. Depois dessa jornada inteira, com toda a nossa ciência, toda a nossa tecnologia, talvez a tarefa mais humana de todas continue sendo exatamente a mesma. Sentar em silêncio e se perguntar o que significa, afinal de contas, viver uma vida boa. A filosofia antiga não dá uma resposta pronta, mas ela nos mostra que a própria busca, a busca já é uma parte gigantesca do caminho.